de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora bem, meus senhores, segunda-feira é dia de falarmos de futebol e temos muito futebol para falar. Estávamos a dizer mal de quem aqui em off? Querem dizer? Era da Márcia. Pois, eu estou na dúvida se devo-me sentar cruzados no banco. É que mais do que uma pessoa já me fez menção a isso. É a Pela imagem de positiva marca. e pela negativa. E eu acho estranho qual é que é o negativo de sentar com as pernas às cruzadas cibés. alguém. É castigo na escola. A sério? Não era castigo. Eu acho que há que saber estar à altura, não é? Exato. Eu acho que devias imitar. Sabes que eu quando era miúdo sentava-me só com uma das pernas por baixo do rabo? E então depois a minha mãe dizia que eu ia ficar torto para o resto da vida. Espera, quando eras miúdo? Na faculdade... Sim. Para quem não sabe, eu e o Igor não éramos todos juntos miúdos. Não éramos todos E miúdos éramos, é na verdade. faculdade, pelo amor de Deus. E às vezes estávamos mais tortos do que... É verdade. Olhem, temos muita coisa para falar, meus senhores. Antes de mais, temos anúncio. Temos anúncio. Temos anúncio. Antes de irmos ao anúncio, só agradecer às pessoas que na última semana partilharam os nossos podcasts como podcasts de que mais ouvem durante o ano. Tivemos vários aqui do Ataque Rápido. Cerca de Tivemos 5 pessoas, estou a brincar. Tivemos vários do Afunda, tivemos também do Mercado. Portanto, O Spotify diz-nos espetacular. que mais de 800 pessoas têm-nos como número 1 O Ataque ao Rápido. ataque. Mais de 3.000 pessoas têm-nos no top 5 e mais de 6.000 pessoas têm-nos no top 10. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Amigo, Ainda há muito caminho para há palmear. muita gente que não ouve podcast Dá muito ainda. caminho. Olha, e depois... Aposto que o portanto, Gonçalo não nos tem ainda. o Gonçalo ouve-nos aqui e depois já não ouve em casa. Gonçalo É ouve estranho. aquela malta que faz humor e não sei o que Que tem piada patrocínios de casas de estúpida. apostas. E depois E anda para lá. Conteúdo Exato. independente. Se meterem o código ataque rápido não vão Nada, ter nada, desconto, nada. acreditem. Mas estamos abertos a... Podemos mudar Tudo isso. se fala. Tudo se fala. Tudo é Tudo houve. Tudo tem um preço. Ora bem, E não é alto. Não é alto. Nada Nesta alto. altura. Nada alto. presunto Exato. e Uma sandes de small. presunto. Coisa. olhem, Eu depois vendo- então, Eu já me Falar vendo, em small. eu vendo-me por uma O melhor free bet. sumo. Eu já me vendo por uma free bet nesta altura. não, Freebet não. Mas um 10% eu acho que é. Bora Olhem, lá. portanto, o podcast do ano, nós temos andado a anunciar, a fazer teaser, uns mais discretos que outros, que vamos ter o podcast do ano. E só para as pessoas saberem um bocadinho o que se passa. Esta é a segunda vez que eu estou a anunciar o podcast do ano aqui, porque na primeira eu disse onde é que ia ser especificamente e ao que parece não é suposto, né? não é E suposto. portanto agora eu passo para ali, conta lá Luís, podcast do ano. Portanto, muito simples. Dia 18 Nada simples. é a gravação, é a hora de almoço. Vai ser num lugar em Vila Nova de Gaia. Nós só vamos dizer o lugar às pessoas selecionadas. Nós vamos ter 40 lugares. É para os primeiros inscritos. Tem que se candidatar por o podcast do ano @00.pt, dizer eu quero ir e depois em texto dizerem o vosso nome, a vossa idade e porque é que querem ir. Uma frase, um parágrafo. Não mais do que isto. A entrada é grátis, é num sítio onde depois podem consumir, é na hora do almoço, mas nós não vamos cobrar nada para entrarem e no fundo vamos estar numa conversa, alguns dos nossos podcasters do 00, durante mais de uma hora, onde vamos poder interagir, onde vamos ter desafios entre nós, onde vamos contar histórias também, sobretudo do ano que está a acabar, e por isso gostávamos muito de contar com a vossa presença e rápido, candidatem-se rápido, já é umas fugas de informação, já estamos a receber candidaturas. É verdade. Portanto, nós três vamos estar, vai estar o Humberto. O Humberto Ferreira, o Cunha, Pedro Jorge da Cunha e o Alex Ribeiro. Exatamente, o Alex Alex Ribeiro, muito bem. que vai voltar para esse momento. Vai voltar e depois parte logo a seguir, não é? E depois vai para a ilha. Olhem, portanto, não se esqueçam, dia 18 esperemos ter muita gente connosco, porque assim ficam a conhecer um bocadinho os bastidores do 00, nós temos algumas histórias para vos contar. Histórias para contar, temos também deste fim de semana. Sim. Primeiro, mandar um abraço ao Arthur Jorge, que campeão, Que grande história. campeão e Libertadores. O Botafogo ganhou, já tinha ganho a Libertadores, agora foi campeão brasileiro. Segue um bocado as pisadas do Jorge Jesus, que tinha feito o mesmo, a dobradinha. O Abel não fez a dobradinha, O pois Abel não? nunca fez a dobradinha. A dobradinha. Só 3 equipas na história do Brasil é que fizeram a dobradinha no mesmo ano.
Uma foi o de Jorge Jesus. Jorge Jesus em 2019 e outra tinha sido o Santos de 2000 e... início de 2000. Dois? Diego Diego Robinho, Robinho né? e Ok. etc. Só 3 equipas na história que fizeram. Diego Robinho e Léo. que passou pelo Léo. Benfica. E Bruno Moraes. Bruno Moraes. Já estava a aparecer. Eh, Estava a aparecer. Talvez. O Elano. nada. Renato, Muito bem. depois jogou no Sevilha. Boa, Renato. Boa, Renato. Obrigado. Bom dia, Renato. É o teu desenterrado, Renato? Não, por acaso não. É. Pois é. Pois, o Maia acho que já sabe. Não, né? já estamos aqui a falar Maia, porque já é melhor o Maia. Olha, mas Vamos cozinhar isto. chorões. É meu. só Vamos cozinhar isto para o Maia, que é para não ficar muito Eles desequilibrado. choram. Eu em off estava a dizer que acho que dá 7-5, né? 1-1 é muito mais interessante do que um 5. Mas olha que um 7-5 também é interessante. Parece um jogo de futebol praia. 7-5, mas 8-5, depois como é que ele. Pois é Já só para o ano, não é? recuperar. Já só para o ano. Sim, já só Só recupera nos para dou o um ano. chapadão na cara para o meu chefe. Portanto, Arthur Jorge está em grande. Quem não está tão em grande é o João Pereira. Por falar em grandes, não é? O João Pereira não é muito grande. Senti- Por falar em riso grande, não, por nervoso. falar em. Viste ele? É o João Pereira. João Pereira. Senti o riso. E o Vítor Bruno. E Vitor, O João Pereira e o Vítor Bruno. Querem começar por onde? Querem começar pelos treinadores que estão livres? Não, por nenhuma razão específica. Só dizer quem é que está livre neste momento. Não é que É para um amigo. perguntar. nós no X fizemos o desafio de nos dizerem quem é que fazia sentido para um grande e metemos 3 imagens de 3 treinadores livres: Curiosamente, ninguém acreditou neles nesses treinadores. Manel Machado, Lito Vidigal, era outro, Que era outro, Renato. Zé Mota. José Mota. Estão livres Não, ou ninguém acredita. Que acreditamos que aqueles existem. Experiência? Que existem. Não, isso sim, isso sim. Experiência, muita Garra, sabedoria, exato. são ótimas Muitas pessoas. vezes a manterem equipas na primeira. Verdade, verdade. São, O Zé Mota estava-se a tornar um especialista em subir equipas de divisão, não é? até ser despedido. Mas despedido não é descer. É verdade, é verdade. E o Farense? Ele só Sobe quem? Sobe o Farense? Quem é que não subia antes? Passos, pai? equipas variadas. Realmente está um O que é especial. o que perguntaste? Quem é que o José O Mota José já subiu? Mota. Não, mas ele subiu outra equipa antes. Farense? Aves? Não, Aves Há desceu. de ter subido outros, há de ter subido outros. A gente vê isso no instante também. Não é assim tão fácil ver. Basta olhar para o... Moreirense ou Não é assim tão fácil. Não, acho que não era ele, Não. o Moreirense. José parece-me logo Mourinho, portanto a fasquia... Muito bem, mas Olha, e então, mas vamos aqui... olhando para nomes mais prováveis, Prováveis, sim. não é mais prováveis, não é? Eu acho que se calhar até primeiro é só dizer que eu não sou assim tão apologista de que as coisas devam ser mudadas da mão para a dia, da noite para o dia, mas eu acho que são situações ainda assim diferentes. Sim, um treinador tem 3 jogos, 4 jogos à Um frente. treinador tem 4 jogos, mas tem uma espiral negativa tão grande que eu nesta altura diria, que é mais provável João Pereira saltar fora a curto prazo do que o Vítor Bruno. Uau. Por acaso acho que sim. Porque Achas igual, mãe? É que eu, por Eu acaso... acho que está aqui um imbróglio difícil. Eu também acho. Nossa. Mas acho que está aqui um imbróglio complicado, sobretudo para o Varandas, para Frederico Varandas. olha, eu acho desde que logo tenho a dizer em relação ao Frederico Varandas, o Sporting vai hoje à hora que estamos a gravar, ainda não foi. Normalmente os presidentes, se querem falar, falam no aeroporto, mas eu acho que o Frederico Varandas já devia ter falado. Já devia ter, não é dado o voto de confiança, mas já devia ter vindo serenar as coisas. Não é muito Varanda- apanágio dele falar. Aliás, Varandas, ao início até era muito criticado cada vez que falava, não é? Pois, mas ele aqui ele tem que fazer alguma coisa, não é? Sabes que... Tu vês o barco todo sim, a tremer. Sim, sim. Em relação ao Varandas, eu tenho sempre dúvida da competência dele e do Hugo Viana. Porque as mesmas duas pessoas que realmente acertaram com o Ruben Amorim foram as mesmas pessoas que contrataram o Silas, contrataram o Kaiser, contrataram o Rezé, o Bolazi, etc, etc. Portanto, eu tenho sempre dúvidas até eles acertarem duas vezes. Não, o Lionel Pontes era Lionel Pontes transitório. interino. A Tenho forma sempre como eles- dúvidas de... A forma como eles arriscam no Ruben Amorim e pagarem o que pagaram, claro que pode sempre sair mal, não é? Mas acho que a forma como o fizeram, eu acho que revela alguma competência e também o mercado de transferências, como o Sporting o tem feito na era Ruben Amorim, acho que grande mérito de Viana, acho que revela competência. Eu acho que vejo aqui muita pressão em cima do Presidente, foi pela forma como a transição é feita. Claro que ele não tinha muita escolha, não é? O Ruben Amorim quis sair, acabou, não há muito mais a fazer. E aparentemente este era o plano, não é? Para o próximo ano. Geriu bem o plano de saída porque manteve o Ruben Amorim até Braga e revelou-se uma decisão muito acertada porque o Sporting ganha daquela forma ao City e ao Braga. Mas depois o excesso de confiança com que se anunciou João Pereira
a forma como se fez parecer que isto agora passa o Estalar os testemunho dedos só. e continua o sprint por ali fora e tranquilo. Mas encontrou alguma razão? É que os jogadores, o sistema não mudou, a forma de jogar do Sporting é inerentemente a mesma, não houve tempo para mudar nada, até porque o João Pereira entra numa altura de seleções, portanto, logo assim tem taça, Champions, ou seja, ainda não teve uma semana para trabalhar. É a montanha russa das emoções dos jogadores que... Eu acho que é as sensações de tu teres um líder ou não teres. E não estou a dizer que o João Pereira não é um líder, mas ainda não é o líder de todo. O João Pereira tem 3 semanas como treinador principal. Como era Ruben Amorim. E eu não consigo sentir nele para fora, no discurso para fora, não consigo sentir nele qualquer tipo de conexão, não é? Um adepto não sentirá essa conexão com o João Pereira. É normal que um treinador que nunca treinou na Primeira Liga, nem nunca treinou, ele já jogou a grande nível, mas nunca treinou este tipo de jogadores, este tipo de plantéis, este tipo de pressão, levar logo com o Arsenal, o jogo da taça não conta bem, não é? Jogar em casa do Moreirense, que eliminou o Porto da taça, atenção, não é um jogo fácil. Sim, mas pelo meio tiveste... O Santa Clara também está a jogar... É verdade, mas... Com o Amorim não perderiam aquele jogo, isso acho que é certo, que pelo menos o jogo em casa acho que não perderiam, mas eu no outro dia gravei um tema do dia e nos comentários um dos nossos seguidores, eu gosto sempre de perceber o feedback que as pessoas dão e criticam, não falaste da parte tática. Eu acho que não tem nada a ver com a parte tática. Também não Zero parece, a ver com a parte tática. Acho que é uma questão emocional. Primeiro, acho que os jogadores sentiram, apesar do discurso, sobretudo o Yulman tem vindo a dizer que seguiu o caminho dele, Ruben Amorim, está tudo bem, nós vamos seguir o nosso. Eu acho que não é bem. Acho que os jogadores sentiram muito... Eu vou utilizar a palavra traição, não com a conotação de traição, mas sentiram que o Ruben Amorim saiu na altura em que eles mais queriam que o Ruben ficasse e, sobretudo, as promessas que foram feitas o ano passado, aquele mic drop do vamos ver se não vamos ser campeões 2 vezes e convencer os jogadores, muitos deles com grandes propostas, a ficarem e que se calhar abdicaram de dar já um passo garantido na carreira. Bom ponto. Ullmann, de Gyökeres, outros, o Inácio, que se calhar disseram não a algumas coisas para ficar mais um ano no Sporting, valorizar-se ainda mais, como valorizaram até Amorim sair. E ficar na história do clube. Já não ficar na história do clube e não só. O Gyökeres pode ficar, penso que ainda vai ficar, mas... aliás, penso que já está, mas pode ainda ficar na história dos melhores marcadores da história de uma época do futebol, não é? Do ano. Num ano civil. Pode ele entrar já está numa curta lista de jogadores que marcaram 60 golos num ano. Eu já não sei ao certo quantos golos ele está com 60, acho eu. Ele tem certos. Ele tem marca os 60 na Taça o recorde de é de Messi 90. O Messi é de 92. 92. Depois há vários com 60, o que tem mais a seguir é o Ronaldo, 69. Cristiano 68. E Lewandowski têm 69 os dois. 69, exatamente. Pronto. Já vai ser difícil. Já vai ser. Aí já não chegará, mas vai entrar nos 60 e poucos golos, com certeza. E valorizaram-se bastante, mas o sair de Ruben Amorim a meio da viagem, penso que para os jogadores foi um apunhalamento que, por muito que eles digam que não sentem, emocionalmente tu cais. E que ainda por cima, a última semana de Ruben Amorim que tu fizeste referência há bocado, Vitória ao City, Vitória ao Braga, são vitórias tão emotivas, especialmente a do Braga, que foi épica, que depois tu partes para uma nova era, de repente perdes ali o homem que foste abraçar, com quem estavas a chorar no final do jogo. Emocionalmente eu concordo contigo, acho que não tem nada a ver com a tática, porque os jogadores de Sporting são os mesmos. Há aqui algumas opções, ele tentou recuperar o Edwards, que claramente já está um bocadinho fora do barco. Tem jogar mais com o Mateus Reis também. Também jogar mais com o Mateus Reis, ou seja, há aqui algumas pequenas coisas pontuais, mas a forma de jogar não me parece ter mudado grande coisa. E depois, a forma como... Toda a gente compara, o Ruben Amorim também entrou assim, não pode dar indicações no banco e não sei o quê, mas é diferente tu seres pronto, nem vou individualizar, tu seres uma equipa tão oleada, tão num nível de perfeição quase, né, na época toda, e de repente estás nas mãos do João Pereira, por muito que os treinos não mudem muito, a liderança mudou bastante, é verdade, mas depois tu estás num jogo, por exemplo, contra o Moreirense, que foi o que eu vi com mais atenção, e tu, em vez de ser o teu líder a levantar-se para te dar uma indicação específica, ser um jovem adjunto que se levanta para te dar uma indicação, o impacto não é o mesmo. E é questão de...
enquanto que, por exemplo, com o Ruben Amorim, mesmo que fosse o adjunto e o Amorim já lá estavam, já tinham ganho, portanto, já foram eles que escolheram estes jogadores. Não, aqui os jogadores é que já lá estavam e vem o adjunto de fora, vem de baixo, não é? Vem da equipa B, que é sempre algo que pesa, não é? Ele não veio do United, veio da equipa B. E acho que o João Pereira, não é impressão nossa, porque eu acho que toda a gente tem falado disto, é um estilo que ninguém conhecia, a forma de João Pereira comunicar. O João Pereira está a revelar uma forma muito envergonhada de falar, é o estilo dele. Que é estranho, pá, porque ele como jogador era Mas é que ele não vai ser rígido com os jogadores, não é? Se for rígido com os jogadores, então é que os perde a questão totalmente. aqui é que o João Pereira jogou no Sporting da Amorim, não é? Sim, na parte passou final. por lá na parte final da carreira, faz a última meia época. Portanto, alguns destes jogadores, ele é campeão no Sporting. Portanto, alguns destes jogadores já lá estavam, não é? O Inácio já lá estava, Mateus Reis, se não estou em erro, ou se não estava, estaria quase a chegar. Portanto, Um dos adjuntos que não vai para o banco é o Neto também, porque é um jogador que saiu o ano passado, no final da época, né? Ou seja, ele não é um desconhecido para este plantel, não é? Teoricamente. Sim, mas internamente eu acho que havia uma figura sagrada no Sporting, sim. E o João Pereira está muito longe. Aliás, eu lembro de nós debatermos aqui que o Ruben Amorim é se calhar o melhor treinador da história do Sporting, pelo menos a história... a cores do Sporting. Sem dúvida. E isto aqui ainda me leva a mais... Pronto, agora também não vale a pena estar muito a chover no molhado, mas eu na altura em que o Ruben Amorim foi para o Sporting foi a primeira vez que eu comecei a pensar nisto. Eu acho que é completamente desequilibrado o que se paga por treinadores atualmente no futebol. E este é um ótimo exemplo para isto. O Ruben Amorim sai por 10 milhões. A cláusula era 10 milhões. Para mim, acho inconcebível os treinadores estarem protegidos com uma cláusula tão baixa, ou os clubes, neste caso, estarem protegidos com uma cláusula tão baixa, num futebol onde se paga tanto, e é que esses 10 milhões, basta ver o que é que, eu acho que ainda é muito cedo para isso, mas o Gyökeres, garantidamente, se calhar já não está no pedestal que estava, o Trincão já não está no pedestal que estava, Diomandé, Gonçalo Inácio, portanto, tudo isto... O que um treinador faz a uma equipa ou depois deixa de fazer, eu acho que tem que valer muito mais. Não sei se... Sim, o Ruben Amorim, ainda não sabemos o que é que lhe vai acontecer no United, mas a saída para o Sporting é uma pechincha. É uma pechincha no sentido que não rendeu nada, centésimo claro. da importância que ele tinha para o clube. Enquanto, por exemplo, se o Gyökeres sair por 100 milhões, representa mais ou menos a importância dele para o clube. Permite um ano saudável, não é? 10 milhões para o Amorim. Sim, num jogador, para vender um jogador de 10 milhões, o Sporting vende um suplente, não é? Sim. O impacto, a diferença que faz um treinador a mexer em toda a equipa, não é? Depois parece que tornas a equipa toda melhor. Lembras-te da discussão que nós tínhamos de o Braga e o Sporting, que eram naquela altura em que o Ruben Amorim troca e em que tu dizias que o Braga era individualmente era uma equipa mais completa, ou que era melhor que a do Sporting, e eu achava que não, e tem muito a ver com isto, com o treinador é que faz a equipa melhor, ou faz a equipa melhor ou faz a equipa pior, mas pronto, e não nos podemos esquecer que o João Pereira também está, não quero dizer aprender, mas também está a palpar terreno do que é estar a treinar neste nível, não é? E de tudo o que implica. Ele estava na equipa B do Sporting 3 divisões ou 2 divisões abaixo do que está agora. Não, 3, Campeonato de Portugal, não? Ainda... Liga 3. Só que não tem pré-época, não tem forma de construir, está em plena competição. O João Pereira foi colocado faz-me lembrar um bocadinho quando o David Moyes sucede ao Alex Ferguson. Não há como, não é? A sombra é muito grande. Não? Sim, nunca vais fazer melhor. E a comparação é, normalmente os treinadores, a não ser que haja uma chicotada, o próprio Ruben Amorim disse isso quando saiu. Não me lembro de uma situação igual no futebol em que um treinador sai a meio da época as coisas a correrem tão bem. E o João Pereira está a sofrer de algo que é completamente inédito no futebol, que é, normalmente o treinador ou trocas no final de uma época, no início ou quando é a meia porque as coisas estão mal. Ou quando é a meia porque as coisas estão mal. Portanto, só podes vir acrescentar a tal chicotada psicológica. Mesmo que tu não sejas um grande treinador, a mudança vai puxar qualquer coisa nova dos jogadores. Neste caso, é tudo de mal para quem vem, porque as coisas estavam a correr muito bem, o treinador anterior tinha um sucesso brutal e um carisma inigualável e uma comunicação
ainda por cima, muito boa, muito melhor do que qualquer outro, e tu vens para substituir uma coisa que estava a correr muito bem, sem experiência, ainda à procura do teu registro, ainda à procura de ganhar o grupo, e a comparação nem é de uma semana para a outra, é em 3 dias, estás a ser comparado com alguém que estava a fazer um trabalho extraordinário e que pronto, tu vais substituir um herói do público, não é? O Varandas não tinha muitas formas para onde se mexer, não é? Se a opção era João Pereira em 2025, ele não podia buscar alguém só para fazer o final do ano, não é? E acho que tem lógica a sucessão. O pensamento estratégico na substituição, acho que é lógico, não é? Estava tudo ali. Agora, depois de abrires a caixa dos bombons, é que percebes como é que as coisas correm. Não é? Eu acho que planeamento é isto. Sim, exatamente. E não critico a opção. Agora, em planeamento tem que haver sempre um plano A e um plano B. E eu, nesta altura, acho que mais do que o jogo do Bruges, o Bruges pode significar o Sporting estar a lutar pelos 8 primeiros, porque tem um bom calendário para isso. A saída é em Leipzig, e o Leipzig está quase fora da continuidade na Champions. Bolonha. E depois tem Bolonha em casa. Portanto, o Sporting ainda não foi a derrota com o Arsenal que hipotecou qualquer hipótese de ficar nos 8 primeiros. Mas mesmo que perca em Bruges, eu acho que não é aí. É a seguir com o Boa Vista. Se o Sporting em casa não ganha o Boa Vista, eu acho que Frederico Varandas vai ter que mudar. Já é um período... Sentes tudo a cair. Sentes o Benfica eu acho que já a crescer. Sentes isso, porque o Benfica neste momento, teoricamente com um jogo a menos, já só depende de si para se ficar em primeiro. Sim. Portanto, eu acho que de repente já tens tudo desmoronado, e se perdes em Bruges vais perder outra ficha de Liga dos Campeões. Porque perder em Bruges obriga-te a fazer 4 pontos, quase de certeza. 4 pontos em Champions não é para garantir os 8 primeiros? Não, para garantir os 8 primeiros tens que fazer... Não, tens que fazer mais do que isso. Não, estou a dizer, se perderes em Bruges. Portanto, tens 10 pontos. Tens 10 pontos. Perdes em Bruges... Tens de fazer 14, 15. Não, eu acho que é mais. É mais? Acho que é à volta de 16 para os 8 primeiros. Eu tenho ideia que é isso. 16, 17. Acho que é mais que isso. 17 não pode ser. 17 é muito. Em 8 jogos? Em 8 jogos... Máximo fazes 24. Pronto, mas já tens... Mas as projeções davam para 17, 18. Mas isto pode tudo mudar. Okay. Mas pronto, eu acho que o jogo com o Boa Vista é mesmo um jogo absolutamente fundamental, porque acho que é uma equipa individualmente de um nível bem mais baixo do que o Santa Clara e o Moreirense esta época, e é em casa outra vez. Portanto, acho que aí é o checkmate se João Pereira não ganhar. Acho que... Já checkmate por causa do Boa Vista 6-3. Boa, desculpa. Tu és mais de trocadilhos. O que é que eu ia fazer um paralelismo? Tu estavas a falar do depender de si. O engraçado é que nesta altura todos dependem de si para serem campeões. Todos, estou a falar dos 3. Querem ir só ao Porto, no instante? Temos que ir ao Porto, não é? Porque tu falavas que o João Pereira, estava numa situação mais difícil que Vítor Bruno. Eu acho que o final do jogo de Moreira de Cónegos, se não os coloca no mesmo patamar, não há de colocar. É que o Vítor Bruno depois ainda tem um outro problema, que é, não só está a suceder a Conceição, como está a suceder a Pinta Costa. Não é ele, mas é a estrutura, não é? Portanto, ele ainda tem todo ainda o outro lado contra ele. Ou seja, mesmo quando as coisas corriam bem, andavam a escrever nas paredes do Dragão para ele ir embora. Eu concordo com o Luís na questão do João Pereira Vítor Bruno, em que o João Pereira está numa situação bem mais perigosa do que o Vítor Bruno, porque no Porto a direção penso que tem noção e sabe separar as águas daquilo que é contestação para com o que a equipa joga versus a contestação pela situação de transição do clube. Eu acho que o Vítor Bruno está a apanhar muito de tabela desta transição do clube, sobretudo desde que começou a perder ou a não ganhar. Porque no campeonato, desperdiçou agora em Famalicão uma oportunidade de ouro de dar um murro na mesa no campeonato e dizer somos candidatos ao primeiro lugar, mas as coisas não estão assim tão mal. O Porto tinha 2 derrotas, né? Alvalade e na Luz. É verdade que a derrota na Luz é pesada. Sim, mas as coisas estão piores, ou a época está a ser mais negra por causa do que está acontecendo na Liga Europa, e o que aconteceu na Taça de Portugal, obviamente, é mau. Mas eu acho que quem escolheu o Vítor Bruno tem noção de que o caminho, sobretudo nas provas internas,
não está no campeonato, pronto, a Taça vou excluir daqui, o campeonato está intacto e sim, não está hipotecado. Não está hipotecado. A segunda volta joga com os dois grandes candidatos em casa. E já mostrou o Vítor Bruno que consegue, se calhar, levar a equipa a um caminho de evolução. O que não vejo do lado do Sporting, porque não há sinais de reação. O João Pereira nada, só ganhou ao Amarante, não é? Só ganhou ao Amarante. Sim. O Vítor Bruno já ganhou alguns jogos, já ganhou uma supertaça. A minha grande questão em relação ao Vítor Bruno é: eu neste jogo contra o Famalicão, não vou dizer que foi a melhor, nem lá perto, mas de há largas semanas para cá, a segunda parte do Porto, eu acho que é bastante aceitável, bastante boa em relação ao que temos visto. Senti melhorias claras, senti num terreno complicado, contra uma equipa difícil, embora esteja numa transição, mas achei que a equipa mostrou fibra, mostrou capacidade. O golo, que depois não é golo e que é penalti, é um golo muito bem conseguido. Do ponto de vista coletivo, é uma transição muito bem feita pelo Porto, e por isso eu acho que há sinais. Não acho que o Porto agora já esteja a jogar bem de todo, mas acho que há sinais. O Porto tem que conseguir ser isto durante 90 minutos, que isso é o grande handicap. Eu confesso que vi já jogos deste Porto muito maus. Eu lembro-me, por exemplo, da primeira parte contra o Arouca. O Porto depois até goleia, porque o Arouca tem um expulso. E o Porto depois mete o Samu, mete todas. Mas aquela primeira parte foi aterrador. E houve outros jogos assim. Liga Europa então tem sido um festival. Bodø/Glimt foi outro festival. Até a vitória com o Hoffenheim, que ficou 2-0, foram as duas oportunidades do Porto nesse jogo. Foi um resultado também um bocado mentiroso. Ou seja, tu falaste de evolução. Já temos demasiados vales para que, quando a coisa está, nem é num pico, mas num planalto, me inspire muita confiança. Porque eu já vi coisas muito mais deste Porto a jogar a bola este ano. Sim, verdade. Mas eu acho que ainda assim eu consigo ver ali uma réstia, até porque se o Vítor Bruno... Eu acho que é interessante este murro na mesa que o Vítor Bruno dá até em relação aos adeptos. Porque mostra fibra. Mostra que pode até nem dar em nada, não é? Porque se continuar a não ganhar jogos, isso vai valer 0, mas eu acho que isso vai também vai-lhe dar personalidade, vai aproximá-lo de poder ter uma postura afirmativa que até possa, no fundo, contrair um bocadinho esses adeptos. E, mais do que isso, sinto que os jogadores estão ligados à causa. Não vou dizer estão ligados ao treinador, estão ligados à causa. Ele diz o que diz no final do jogo, não foi para ir contra os adeptos, foi para defender os jogadores. Eu sei. Ele diz qualquer coisa como não vai voltar a acontecer. Não volta a ir aos adeptos para ouvir aquilo que eu vi. Sim. Eu percebo isso, mas eu acho que foi uma forma encapotada também de se mostrar, eu não vou dizer contra os adeptos, mas mostrar pulso firme perante os adeptos. E de facto, em Famalicão é um mau resultado para o Porto ou para alguma equipa que queira ser candidata. Famalicão, né? Sem treinador, sem treinador, entre aspas. Qualquer Famalicão. Mas não é dos piores resultados, não é? Não é uma derrota em casa com o Estoril, uma derrota em casa com o Arouca. O Benfica perde, foi o primeiro jogo do campeonato. Exato, o Benfica perdeu. Algumas coisas mudaram. Enfim, e depois, para ligar os dois, e para irmos ao outro tema, eu acho que é mais fácil, nesta altura, em termos de mercado, o Sporting seduzir um treinador do que o Porto seduzir um treinador a agarrar o projeto. E essa é que é a grande questão. Sim, também concordo. Sim, é verdade. Sim, podemos já saltar. Ainda assim, se for um treinador estrangeiro, vamos empatar. Se for um treinador estrangeiro, se tu não lhe disseres que os adeptos, se calhar pode ser até é que o treinador que viesse suceder, vamos aqui assumir que o João Pereira é despedido. O treinador que viesse suceder não vem suceder João Pereira, vem suceder Ruben Amorim. Sim, claro. Ele também está. Obviamente o plantel teoricamente dá-lhe mais garantias do que o plantel do Porto, pelo menos até agora. Mas não deixa de ter o mesmo, não vai padecer do mesmo problema que o João Pereira. A não ser que tu tragas aqui um nome, Ten Hag, que seja engraçado. Seria poético. Vai suceder o mesmo, não é? Ele vai ter na mesma a sombra de Ruben Amorim, vai ter na mesma o bicampeonato, história no Sporting, ou seja, vai ter o mesmo problema, não é? Mesmo problema. E no Porto eu acho que
sem querer aqui dizer que o Porto é menos ou mais candidato que o Sporting, neste momento eu acho que um treinador que venha sabe que este ano é como o primeiro ano da Mourinho, ou seja, o não ganhar não é escandaloso, não é? No Porto, diria eu. Não é... Neste contexto. Com este plantel, sem um investimento, houve algum investimento, mas é um investimento comedido, mudança, tudo mais. Acho que o não ganhar no Sporting, é engraçado dizermos isto em 2024, o não ganhar no Sporting poderá ser mais grave do que o não ganhar no Porto. Sim, verdade. Portanto, verdade. O treinador, assumindo que o João Pereira, vamos assumir que eles eram despedidos hoje, os dois. O trabalho do Sporting é mais apelativo, mas também é mais arriscado nesse sentido. É um facto. Vamos falar dos... Queres começar nas respostas que respostas, sim. Portanto, nós lançámos no X o desafio. Não estamos a despedir ninguém, mas tendo em conta o caminho... Mas era melhor para nós. Da época... Era melhor, porque só se tivéssemos aqui o próximo episódio e vocês os três a falar do novo treinador, era muito mais relativo do que estamos a falar do status quo. Portanto, então, o que é que temos aí? Conta lá. Ora, aqui o nosso... @equipa Sporting, não sei de que clube é que ele é. Desconfio. Diz que sonha com Gasperini da Atalanta, apesar de saber que é difícil. Ele não está a treinar. Está na Atalanta. O Tiago Torres fala de Abel Ferreira para o Sporting, também diz que é muito difícil, e como substituto fala em Vasco Matos, do Santa Clara. Depois o Chanex01 fala em Sérgio Conceição, Luís Castro, e diz que um treinador português fará sempre um melhor trabalho neste campeonato. Temos aqui várias pessoas a falar de Luís Castro, e depois o João Pires fala em Daniel Sousa, Luís Freire e Sérgio Conceição. Muito bem, temos bons dados para discutir. Temos bons dados. Podemos já ignorar o Luís Freire. Já estou farto da conversa do Luís Freire. Sempre que há um treinador despedido, é o Luís Freire. Luís Freire é um treinador dos românticos. Dos românticos mesmo. É o Miguel Cardoso 2.0. Olha, deixa-me só dizer-te. Não, Miguel só para ir aos Cardoso também está livre, Miguel Cardoso. O Luís Freire eu não acho nada romântico. Não, também não. Então. Acho muito pragmático. Romântico não é do futebol, é da ideia de o Luís Freire podia ser um bom treinador. Eu lembro-me quando o Roger Schmidt foi despedido, falou-se imenso do nome de Luís Freire. Acho que ainda não está nesse patamar. Deixa-me só dizer aqui uns estrangeiros que o Alexandre Nogueira acabou de comentar. Okay. Fala em Sarri, Xavi, Kovac e Terzic. Xavi. Caraças, também querem. Sarri é sempre um nome interessante. O Sarri está a ser falado para quem? Para todo o lado. West Ham? Pois. Era para substituir o Lopetegui. Então o Sérgio Conceição também foi falado para substituir o Lopetegui. O Sérgio Conceição falou-se também para o Nantes, não é? Sim, não sei se houve evolução nisso ou não. Não acredito. Eu lembro que nós tínhamos uma notícia sobre isso, não é? Uma reunião qualquer. Eu acho que não seria bom para o Sérgio Conceição ir para o Nantes. O Nantes está a lutar pela manutenção. Já para não falar da forma como o Conceição saiu do Nantes. Sim, mas vamos ignorar isso. É o mesmo presidente que o quereria agora levar, mas acho que sinceramente não faria grande sentido o Sérgio Conceição lá. Portanto, vamos começar aqui a falar de opções realistas. Acho que eu só vejo um nome consensual para toda a gente, mas não vou já dizê-lo. Sim, para os dois clubes. Acho que só um nome de todos os que falamos aqui é que é capaz... Posso dizê-lo já? Depois discutimos. Abel? Não. Abel, vou-te dizer porque é que não. Estou ali a ler uma notícia do Estadão do Brasil. O Estadão não falha. 12 milhões de euros de contrato de 24 e 25 juntos. Ou seja, ele vai ganhar 6 milhões de euros por ano limpos. Realmente eu ia falar-vos disto. Não há muito tempo o futebol português tinha um dos 5, 6, 7, 8 melhores treinadores mais bem pagos. Jorge Jesus no Sporting era um dos 10 mais bem pagos do mundo. Portanto, já percebemos que as equipas portuguesas têm capacidade para pagar a um treinador um top 10 de ordenado. Uma vez mais, vamos à questão. Com Bruno de Carvalho era outra... O Sporting, certo. O Sporting teria mais condições do que o Porto. Mas isto para falar da questão do 6 milhões de euros é muita coisa. É um contrato de luxo. É um grande contrato. Para Portugal acho que é alto, a não ser que o Abel aceitasse baixar o salário. Mas o Abel está há alguns anos num contexto no Palmeiras, que é um contexto vencedor, mas é um contexto diferente. Não é aquele contexto de pegar nestes jogadores que, para o patamar nacional, são... estrelas QB. O Abel Ferreira está habituado a ver do outro lado um Flamengo a ter grandes jogadores, um Atlético Mineiro a ter grandes jogadores, grandes nomes, e ele cria jogadores lá dentro. Sim. Portanto, O projeto Palmeiras é pegar uns jogadores de base. O Abel Ferreira encaixava melhor, se calhar, no contexto atual do Porto. Eu acho que se o Abel quisesse regressar a Portugal,
eu acho que o Porto não seria se calhar um passo maior. O Porto pagar seria muito improvável. metade disto ao Abel era uma contradição brutal. Mas se o Abel quisesse vir para Portugal, se, vamos imaginar, despedidos, recebia as 2 chamadas, ele dizia, pá, quero regressar, estou farto do Brasil, ainda por cima o Arthur Jorge agora está-me a causar aqui confusão, Insónias. não gosto dele, quero regressar. Eu acho que Insónias em fogão. Eu acho que os clubes portugueses, nomeadamente o Sporting, eu acho que o Sporting era capaz de pagar os 6 milhões. Eu também acho que sim. Eu acho que era um casamento entre Abel e Sporting, era espetacular e perfeito para o Sporting e muito bom para o Abel. Acho que o Abel no Porto é completamente irreal e nem sequer o beneficiaria. Acho que nem um lado nem outro. O treinador que eu ia falar e que eu acho que é consensual e é o único treinador português neste momento livre e que pode ajudar os 2 clubes e acrescentar até aos 2 clubes neste momento é Luís Castro. É o único que eu vejo com capacidade e não com é consensual. currículo. Posso já dizer para pelo menos uma pessoa que não aprovava. Achas que não? Por Mas quem é acaso, que tu vias? querias discordar e eu discordo contigo na questão do Abel. Acho que o Abel o casamento perfeito era no Porto. A questão financeira, volto a dizer. Agora ele, as características dele, atualmente, acho que era um casamento melhor para o Porto. Não do acho que que para o ele Abel, encaixe muito no Sporting. Não? O perfil dele não acho que ele encaixasse tanto neste Sporting. Ele sai do Sporting de Bruno Carvalho ou de Varandas? Porque ele não sai particularmente bem, não é? Bruno Carvalho. Ok. Aliás, ele, a primeira vez que ele aparece em Braga, ele faz ali um jogo 16-17, naquela transição para o Jorge Simão, acho eu, que até ganha em Alvalade. Exatamente, e eu lembro-me que na altura, quando ele sai do Sporting, porque ele queria um papel mais ativo e queria até ser considerado para treinador principal, e o Bruno Carvalho cortou-lhe logo as pernas. E ele na altura, não é que saia mal, pelo menos publicamente, mas do que se sabe, ele não saiu particularmente. Um dia quer regressar ao Sporting. Mas é realmente, por isso é que era a minha dúvida se era com o Bruno Carvalho. A minha questão no Sporting tem mais a ver com o Sporting nesta altura, estando a coisa tão consolidada em termos táticos, faria sentido ir buscar alguém que não jogasse neste sistema? Mas é que se tu só queres treinadores que joguem em 3-4-3 também vais limitar toda a tua busca, não é? Não sei. Mas olha, para ser coerente com o nosso argumento, o Luís Castro no Al Nassr ganhava exatamente o mesmo que o Abel ganha no Palmeiras. Portanto, 6 milhões de euros por época. Eu acho que o valor, obviamente 6 milhões teria que ser um grande treinador e teria que... A diferença é que o Luís Castro neste momento não terá tido a indenização. O Luís Castro alinhava fácil. Acho que alinhava fácil a ganhar 1 milhão para assumir um papel destes. Está no tempo dele. Exatamente. Está no timing, acabou de treinar Cristiano Ronaldo, ensaiou-se para ganhar no Brasil, já teve mundo, é alguém muito bem visto a nível nacional pela questão até estrutural, pela forma como estrutura depois também os clubes e deixou marca em alguns clubes. Tem também um Rio Ave, Chaves, mas tem também um trabalho um bocadinho mais invisível no Porto, quando estava na equipa B, quando estava também a ajudar. É ele que é campeão na equipa B. É ele. 13, 14, acho eu. E acho que estaria em ponto rebuçado para ter a oportunidade da vida dele. Por isso acho que ele não ia olhar para dinheiro. E eu estou a olhar para Sporting ou para Porto. Acho que o Luís Castro, sim, seria, não acho que seja consensual, mas acho que seria um nome que tinha que estar em cima da mesa. As notícias no Brasil é que ele não quer assinar nenhum contrato com o Santos, que o convidou, com clubes que não são de topo. Fala-se agora do Atlético Mineiro. Clubes que não garantem, não é o Flamengo, não é o Botafogo, ou seja, clubes que não lhe garantem títulos e que ele iria ter que provar outra vez que é capaz. O Santos ele está pela manutenção. De transformar. O Santos acabou de subir. Sim, a não ser que haja o tal investimento que se fala muito grande do pai do Neymar, que leva para lá Neymar, Danilos, etc. Mas ele diz que ele não quer assinar um novo contrato porque teria que abdicar dos salários que o Al Nassr ainda estará a pagar. Claro, pois, não é Portanto, isso. assinar um novo contrato para um projeto que não garante lutar por títulos e abdicar do salário que provavelmente estará a ganhar, ainda daqueles valores que falamos, não será. E porque muito ele tem inteligente. televisão e, portanto, sabe o que está a acontecer em Alvalade e nas Antas, não é? Portanto... Pronto, e acho que para mim, é o único, pensando no tema que nós conversamos antes do. Estrangeiros. Propusemos, Vamos a estrangeiros. eu não acho que seja uma boa opção trazer treinadores estrangeiros. Acho que seria um erro grande. Eu tenho sempre de... Há Roger Schmidt no mercado. Eu ia falar disso, porque o Roger Schmidt é verdade que saiu numa fase absolutamente trágica do Benfica. Mas o impacto que ele tem... O Roger Schmidt foi campeão no primeiro ano.
não é? Eu nunca pensei que vocês estavam a falar a sério quando dissessem isso. Não estou a dizer que o Roger Schmidt devia ir para o Porto ou para o Sporting, não, estou a dizer que o estrangeiro, não é? A situação de que o estrangeiro faz sempre, o português faz sempre melhor que o estrangeiro. Eu já deixei de acreditar muito nisso porque nós já tivemos, o Sporting foi campeão num ano, é verdade que Jardel e João Pinto ajudaram muito, mas Bologna foi campeão. Roger Schmidt foi campeão, Trapattoni foi campeão. Tem sido algo que não tem acontecido tanto nos últimos, sei lá, desde que o Adriança, eu diria que só Schmidt é que foi campeão, treinador estrangeiro. Sim, mas também não tiveste assim tantos. Pois é, isso é a questão. Mas os tiveste fracassaram. É verdade que a aposta no Verkauten era poderosa e não funcionou bem. O estrangeiro vai ser sempre muito mais caro, não vai ter o conhecimento de futebol português e dos jogadores que vai treinar. Roger Schmidt. Isso. Mas mano, eu acho que Roger compensa. Schmidt, por exemplo, no Porto não funcionava. Não compensa. Aqui já acho ao contrário. Acho que Roger Schmidt no Sporting, tendo em conta de ser um treinador muito conhecido por tirar peso aos jogadores, por qualidade até, tirar também qualidade. Então, mas tu é que trouxeste o nome? Eu trouxe o nome no sentido de ser um estrangeiro que foi campeão há muito pouco tempo em Portugal, não é? Portanto, não, se me fizeres nomes fora... O que é que tu tinhas dito? Gasperini, né? Xavi, Sarri, Kovac e Terzic. Kovac já não Terzic esquece. Terzic não teve tipo uma boa época. Foi à final da Champions. Mas o Terzic é aquele diretor que fazia vários cargos no Dortmund durante montes de anos. É o Rangnick. Lembras-te do Rangnick? O Rangnick, exato. De repente assume a equipa, faz um campeonato deplorável e por acaso, não é por acaso, claro, tem mérito, mas foi à final da Champions, ok, mas não é por acaso que agora não está a trabalhar. O Sarri é um treinador de outros voos. Acho que o Sarri já é inacessível, não é? Inacessível. E o Xavi também. O Sarri não é um treinador fácil de trabalhar, certamente. O Xavi, a única hipótese era um Zubizarreta convencê-lo. Sim, mas ele sabe o que passou no Barcelona, portanto, a não ser que viesse para o Sporting, que já é um projeto mais estável, eu acho que ele não ia querer voltar para um clube como o Porto, no contexto em que ele pegou no Barcelona há 2 anos, ou 2 ou 3 anos, que teve que jogar com formação e o Barcelona a jogar com formação não é o Porto a jogar com formação. Formação e jogadores menos cotados. Acho que o Xavi, dizem até que o Xavi rejeitou o Benfica, portanto, se o Xavi rejeitou o Benfica, não vejo porque é que ele poderia aceitar vir para o Sporting e para o Porto, não que sejam inferiores, mas os contextos são completamente diferentes, portanto. Treinadores estrangeiros eu acho sempre um erro, sendo que para mim os treinadores portugueses são os melhores do mundo. Somos o Artur Jorge provou isso, não é? Não falamos do Artur Jorge, que deixou a porta aberta. Lá, mas não concordo. Também nada. Aceitávamos patrocínio da Associação, como é que é? Associação Nacional de Treinadores, não pode. Eles precisam de ajuda para abrir mais cursos, nós. Não é a Federação. Não concordo. Com os treinadores portugueses. Eu gosto muito dos treinadores portugueses, mas não concordo. Acho que são os melhores a destruir. A destruir no sentido de... Não é... Calma, expressei mal. A destruir no sentido de desmontar táticas adversárias, mas não a construir. A construção de jogo, acho que somos mais talhados para aquele jogo cínico, não é? Os descendentes de Mourinho são mais os descendentes do Mourinho do Inter. Então diz-me outra nacionalidade que tenha treinador. Ok, Pep não, Guardiola só um. Então diz-me um treinador português que esteja a lutar por alguma das Big Five. Das Big Five, sim, mas não sei. Para mim ganhar uma Libertadores e um Brasileirão é mais difícil do que se calhar. Mas tu na Libertadores é com treinadores que saem daqui um bocado escorraçados, não é? Acho que não é um nível, não é o mesmo nível. Não, pode até ser uma grandeza muito interessante, mas não é o mesmo nível. Mas então diz-me adaptam-se muito bem à Ásia, não é? Diz-me uma nacionalidade de treinadores que tenha tantos treinadores na elite como nós. Itália. Espanhóis. E Espanha. Itália, ok. Ancelotti no Real Madrid, sim, mais. Então, o ano passado na Itália... Mancini a treinar o seu... O Mancini a criar um Inter claramente muito candidato. Olha, tens o Gasperini na Atalanta. Gasperini, líder da Atalanta, obrigado, continua. Pá, não estou lembrado mais. Não. Quem é que é o treinador do Milan? O ano passado... Temos um das Big Five, Paulo Fonseca. Eu disse a lutar pelo título. Não agora perdeu outra vez. Então, e lá por uma vez. Tem 19 pontos. A Atalanta, o Paulo Fonseca, diz aí a quantos pontos está o Paulo Fonseca da liderança. Bem, Renato, e se for mais 10... Atenção, eu torço totalmente pelos treinadores portugueses, mas não acho que... acho que esse conceito criado pelo Jorge Jesus já não é... Como os outros países têm grandes treinadores. Nós temos grandes treinadores na Ásia e na América do Sul, isso temos. Jorge Jesus... Abel Ferreira. A Atalanta está 12 pontos à frente do Milan. Sim, mas tem vários jogos a mais, não é?
Ganhos tem. Estás a ver? São vários. De veras. Não, acho que os treinadores portugueses, qualquer projeto que peguem, são candidatos a fazer um grande trabalho. Não vejo uma nacionalidade de treinadores mais competente que a nossa. Calma, depende do treinador. Não vejo uma nacionalidade mais competente que a nossa. Os espanhóis, Discordo. Pep Guardiola está no topo, mas Xavi, Arteta. tens bons treinadores. O Arteta, sim, é outro bom exemplo. Mas acho que um treinador português no lugar do Arteta, claro que não é todos, obviamente. Não, estou a falar do nível Ruben Amorim, José Mourinho já provou. Esta nova geração de treinadores não está a ser propriamente excepcional, até por isso temos dificuldades agora em arranjar a nova geração de que se fala é o Vasco Matos. Não acho que ainda esteja preparado. Ainda há Marco Silva no Fulham, por exemplo. Marco Silva no Fulham. Se queres falar de nova geração, prefiro falar do Rui Borges, então, do que o Vasco Matos, que está a fazer um grande trabalho, sem dúvida. Mas o Rui Borges já tem um contexto de moreirense que é semelhante ao do Vasco Matos, e agora já deu o passo seguinte, que é estar no Vitória e está a fazer uma grande campanha. E no Vitória, só o facto de ele não ter sido contestado já diz muito. Não, e fazer uma campanha europeia espetacular, brilhante. espetacular, e com Rui Borges ovos muito curtos. Rui Borges está a chegar ao nível, está Se a quisesse começar. fazer uma aposta em alguém cá dentro, e mais rápida. ia mais depressa a Rui Borges. Ia claramente. Ou seja, por exemplo, um Porto low cost, eu apostava mais num Rui Borges. Não acho que faça fit com as características do clube, apesar de achar que o Rui Borges é um treinador extremamente competente. Depois olhas para a Liga. Então achas quem? Se fosse uma coisa low cost, quem é que encaixava no Porto? Epá, calma, low cost. Low cost Ao nível do Porto. Sim. é engraçado que, vi há dias falei disso, o Daniel Sousa, o que estava a fazer uma grande época no Estás a Arouca. falar dele para a fama? Estava na fama, sim. Falou-se dele o ano passado Não, estava a fazer o ano passado uma grande época no Arouca e falava-se que ele era o homem de Sérgio Conceição, de André Vilas Boas, se ganhasse as eleições. E o Braga Boas esteve na apresentação de Daniel Sousa. Exato. No Braga. E o Braga antecipa-se, vai buscar o Daniel Sousa e depois corre bastante mal, mas já que se fala de low cost, Aliás, se calhar para ser um homem do ao presidente. contrário, o Daniel Sousa é que Pois, esteve. o Daniel Sousa é que esteve na candidatura do Vilas sim, Boas. Esses nomes não A mim também não. Não entusiasmam muito. Eu gosto muito mais de olhar, por exemplo, mas acho que é impensável fazer isso nesta fase. Se tivesse livre, sim, que era o Carlos Carvalhal. Eu acho que tanto o Porto como o Sporting precisam de treinadores que, mais do que a ilusão de que vão ser grandes treinadores, precisam de treinadores experientes a gerir projetos difíceis. Sobretudo o Porto. Portanto, eu via mais um perfil Luís Castro, Carlos Carvalhal, a pegarem numa equipa desta dimensão. Luís Castro eu consigo, o Carlos Carvalhal acho que já tem esgotado as suas fichas ao longo dos anos. O Carvalhal teve ali uma fase onde se calhar poderia ter chegado a um grande, chegou a um Sporting. Sim, mas já não enfim, era bem um grande sim, naquela altura, infelizmente. Eu substituir o Paulo Sérgio, não foi? Fazer aquele resto da época. O Carvalhal substituiu. Sim, mas não se pode dizer que atenção, não se pode dizer que essa frase não, mas olha, já tenha tido a sua oportunidade no grande, não teve, mas houve ali verdade. uma fase onde namorou essa possibilidade, bons Bragas, mas acho que agora já. Olhando para o campeonato português, não vejo em nenhuma equipa nenhum nome que possa, tirando o Carlos Carvalhal. Portanto, fica Vítor Bruno, fica João Pereira. Fica João Pereira, exatamente. Vítor Bruno sim, João Pereira para mim é um grande ponto de interrogação se terminar João, a época. tens de... É passares isto no balneário, a malta do futsal costumava passar quando nós dizíamos mal deles, metiam aquilo no balneário e depois mandavam-nos mensagens a mandar calar. João, tens a faca e o queijo na mão. Primeiro para vir ao ataque rápido defender-te. E segundo para motivar os teus jogadores com estas declarações de que João Pereira já não tem. Vamos, Deus. Olha, então, como é que estamos de tempo? Gonçalo? 50. Vamos lá às rubricas? Vamos. Vamos lá, querem começar por desenterrado. Ui, vem guerra. Renato, altura de brilhares. Vamos aquecer isto então. Olha para aí, ele já tem o brasileiro. com a classificação. Da última vez eu descobri logo à primeira, eu vou ficar calado. Olha, só para vos dizer que eu fui enxovalhado
por não ter sequer equacionado Falcão no último desenterrado que nós fizemos. Aí depois foste. Fui completamente... É verdade. Aliás, para prejuízo da minha vida pessoal, que eu tive amigos meus a ligarem, a dizerem como é que tu não... Olha, venham para aqui vocês, ó. É, com a pressão. No Big Brother, isto aqui é Pois muita pressão. Isto é muita pressão, ó. Está aqui o grande irmão Ninguém sabe o que é que a falar está aqui connosco. fechado em 4 paredes. E o homem ainda por 24 cima sobre andava 24. aí num treino tão intenso. Correu bem a tua Iron Man? Foi- Eu perguntei-te se tu Não, ganhaste. Não correu, caminhou bem. Se Caminhou bem. ganhaste. Perguntou se eu ganhei. Ganhei uma dor de pernitas. Já estás recuperado? Vamos lá. Já vai ao Vamos lá, futebol então. Vou amanhã. fazer outra já. Bora Como lá. é que isto está? 7-5, anda. Dizem que é 7-5. Renato, mas- dá-lhe. 7-5. Responde tu primeiro, anda lá. Renato, Vamos lá, seguindo o tema brasileirão, Luís é pouco humilde. Sinto isso. o nosso desenterrado tem 32 anos, Opa. novinho, Ui. médio ofensivo, mas também jogava encostado à linha, principalmente do lado esquerdo. É brasileiro. Saiu em 2010 do Clube do Coração e voltou agora para acabar a época lá. No Agora Brasil. no final, sim, no final de 2024. Ou seja, fez agora a segunda metade do ano. 32 anos. Foi o homem do jogo, aliás, neste último encontro do Brasileirão pelo clube dele. Naturalmente. Jogou num dos maiores clubes de Espanha, Já sei quem é. Inglaterra, Itália e Alemanha. Já sei quem é. Só faltou França. Vocês são, Douglas Costa. Não. vocês são um Ai, lixo. Vocês Perdeste são a um vaga. lixo. Só para Tá dizer bem, que tá perdeste bem, a anda. vaga. Vocês são um lixo. Para de já dar sabes. pistas, agora espera. Porque não... Não posso dar agora uma Vou mandar pista? mensagem ao Renato só para ele saber que eu sei quem é. Manda. Posso dar uma pistazinha? não? Espera aí, deixa-me mandar-te mensagem Dá, primeiro, dá. porque senão... Mas fácil. esta também não diz Esta é muito. muito fácil. Esta é muito fácil. Partilhou balneário com Eto'o, Messi, Diego Forlán, Agüero, Allan Kardec também. Allan Kardec é boa. Se bem que agora já estou mais na 32. dúvida. É tão se é este. fácil. É este? Vá lá. Vá Este é lá. muito fácil. Quando é que passamos? Quando é que... 32. Eu estou-me a lembrar de um que... Espera aí. Recapitula só as pistas. se faz Oh, favor. por amor de Deus. Calma. 32 anos, voltou a casa agora. Pronto, quando adivinhares depois disso. Já É jogou o num deba- grande Espanha, Inglaterra, Itália e... Já disse as 4? Espanha, Inglaterra, Voltou Itália e agora. Alemanha. Já sei que... Vencedor de uma Champions League. Posso já dizer. Já posso dizer. Já posso dizer. É. Pô, por amor de Deus. Meu. Dá-lhe. Coutinho. Filipe Coutinho. No Vasco, claro. Foda-se. Voltou ao seu Vascão. Olha, Confere, não sei- foi a não mensagem sei que eu te qual mandei, é não verdade, foi? sim, senhor. Vasco da Gama. Vais Eu ter não gama. fazia ideia. Sim. Ah, Nosso pá, nós Filipe Coutinho. Falamos no React, na Falámos do música React dele. já várias vezes. Ele jogou no Inter, Liverpool, Bayern e Já Barcelona. imaginaste no podcast Ele, nós a ele fazermos marca isto um golo, aliás, durante naquele mítico 40 mundial, pessoas. Sim, ele marca ao e pede Barcelona. desculpa. Não é? Acho que Exatamente. até marca 2. É, Naquela- é, no aquele 7-0, ou lá o que é que 8, foi? Não, 8-2. 8-2. Ele tem 8-2, muita é. coisa para pedir desculpa, Coutinho. Como é que era a música dele? Ah, pá, já não me lembro, já estás a ir Ia, pá, muito à que coisa. estúpido. Olha, Jingle. mais, o que é que vocês têm nas vossas coisas? É Bota. os istos. Renato não, Gonçalo. Dá-lhe, Luís, já que o Maia está à procura do dele. Não, Ora bem, Eu sei qual é, sei qual. tu sabes? Sei. Então vá, diz lá. Então, acho que é incontornável nós voltarmos a referir Arthur Jorge e a minha frase que eu coloquei no destaque do Isto Sim é Arthur Jorge, entre aspas, virou lenda, porque ontem o Gabigol, na sua despedida do Flamengo, disse de forma bastante humilde que tenho a certeza que é uma lenda do clube e daqui a 90 anos, ou quando ele morrer, que toda a gente vai falar do nome dele no Flamengo. E eu acho que o Arthur Jorge, sim, aliás, porque já falamos disso também, só 3 equipas na história do Brasil conseguiram dobradinha, Brasileirão e Libertadores. Normalmente, curiosamente, com o Jorge Jesus foi a mesma coisa, acontece na mesma semana e por isso, na mesma semana em que ganha, ou no espaço de uma semana ganha a Libertadores e o campeonato, o do Botafogo tem mais mérito para mim, porque pela pressão de que traziam do ano passado, pela forma como conseguem ganhar este ano, quase superando o ano passado o Palmeiras, os pontos que fez este ano dariam para ser campeão nas últimas temporadas. Portanto, o Botafogo faz uma época super meritória. Grande mérito do Arthur Jorge, que é um treinador que saiu, parece-me, pela porta demasiado pequena no Braga, ainda que tenha deixado alguns Os adeptos não recordes. gostavam dele, não? Não Ou gostavam uma muito, boa sim. fatia dos adeptos.
E, portanto, parabéns ao Arthur Jorge, acho que é mais do que merecido este título e esta menção de um treinador que vai ficar na história do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro. Sabes quem foi uma das primeiras pessoas a reagir? Mas foi na altura da Libertadores. Bruno de Carvalho. Partilhou o vídeo de Jorge Jesus a dizer só daqui a 100 anos é que um treinador português vai ganhar a Libertadores. Entretanto já ganharam 2, não é? Sim. Portanto, Bruno de Carvalho não se esquece. Ele pode estar a dormir, mas ele não esquece. É verdade. Luís, o que é que tens para nós? Tenho o treinador português mais bem posicionado numa Big Five. E que não falaste dele. Nuno Espírito Santo. Grande vitória no... Portanto, é quinto classificado na Premier League. Ao serviço do Nottingham Forest. Tem 25 pontos, os mesmos do Aston Villa. Está à frente de Tottenham, Manchester United... São os principais. Achava que ia tudo grande aqui para baixo. O Chelsea. Não, mas acho que é uma época incrível que ele está a fazer com o Nottingham, com uma equipa que continua a ser uma equipa mediana. E para o nível da Premier League, orçamental é baixo. É baixo, exato. E, portanto, a manutenção estará quase e anda aqui a ensaiar um bocadinho como também fez no Wolverhampton e com sucesso a ensaiar uma vaga europeia e ganha agora em Old Trafford com muito mérito, com uma grande capacidade. Gostei muito de ver que no fim, mesmo depois do United reduzir para 3-2, o Nottingham, lá fechado, mas queria sempre sair. Nunca vimos piparote para a frente, nunca vimos perdas de tempo, muito boa postura e só assim também é que se tem sucesso em Inglaterra. Portanto, a minha menção ao Nuno Espírito Santo. A equipa de Evan Nilsson e Mateus... Não, Evan Nilsson era no Bournemouth. Desculpa. Mas o Mateus, o que era do Sporting. Southampton. Caralho. Equipa de Jota Ou Silva. Mateus Nunes, que é do City. Até Jota Silva. Há um português. Jota Silva. Há um português. Que esta semana teve um encontro com o Grealish. Foi muito Exato. fixe. O Grealish partilhou nas suas redes sociais. Espetacular. Muito bom. E agora temos negativos, não é isto? Isto não. Temos essas. Negativa no futsal. Negativa no futsal. Uma nota muito breve, porque é quase um padrão de clubes em crise, treinadores em crise ou adeptos em crise, ou culpam o árbitro ou culpam os jornalistas. E a minha... Fomos culpados por alguma coisa? Nós não, mas esta semana houve no jogo do Porto uma situação que inclusive o Porto e o Porto Canal também fizeram queixa à polícia sobre ameaças a uma jornalista do Porto Canal que estava a tentar fazer o seu trabalho na casa do Porto Famalicão, mas não é sobre este caso em específico. Na casa do Porto Famalicão? Foi expulsa, a jornalista foi expulsa da casa do Porto Famalicão. Do Porto Canal? Do Porto Canal. Uau. Lembrei-me deste caso em específico porque surgiu, mas ainda há pouco tempo fomos almoçar e estávamos a falar de uma vez no Dragão, um jornalista da Antena 1 também foi agredido e nós encontramos o jornalista, por isso é que nos lembramos. Não foi há muito tempo, foi agredido também porque tinha uma bola vermelha, uma bola de vento. Não, isso já foi no gol do Kelvin, foi da Antena 1, por causa do microfone vermelho. Já aconteceu com outros clubes e por isso nunca é demais condenar este tipo de comportamentos para com jornalistas, porque claro que há sempre os bons e os maus exemplos, há sempre os que também podem errar, mas o exercício da profissão de jornalista não é contra ninguém, é uma profissão que... E as pessoas também não pode ser a favor. E também não é a favor de ninguém. E depois há um problema muito grande, que é as pessoas confundem o jornalismo com o comentário. Exatamente. Uma pessoa que está, eu lembro-me noutros tempos, que estás à porta de um estádio a perguntar aos adeptos quanto é que acham que vai ficar, em nada te dá qualquer tipo de associação, mas depois as pessoas lembram-se, mas o Calado disse contra o Porto. E portanto tu é que vais pagar. Exatamente. E lembrei-me disto também porque ainda esta semana passada houve jornada do Campeonato Brasileiro, antes desta última jornada, em que o treinador do Grêmio, agora esqueci-me do nome dele. O Renato. Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho foi à conferência de imprensa ameaçar os jornalistas de que se voltassem a falar mal dele e do clube e não sei o quê, que ia expor as moradas o que conhecia deles e não sei o quê, porque é verdade que o jornalismo ou as conferências no Brasil têm outra hostilidade e os treinadores às vezes e os jornalistas passam do ponto uns com os outros, é mais comentário até do que propriamente perguntas, mas eu acho que em Portugal se confunde muito a profissão de jornalista com o ser contra o clube deles. Às vezes é só
fazer o seu trabalho e expor o que é verdade, ou fazer perguntas que podem ser incómodas, mas que não deixam de ser perguntas que têm de ser feitas. Portanto, tudo o que seja ameaças a jornalistas acho que não dignifica em nada, nem o futebol, nem a democracia em que vivemos, portanto, condenando isso. Este é o meu isto não. Luís. By the way, o meu isto não é Tosé Marreco e a sua incomparência outra vez a uma conferência de imprensa. Não são obrigados a isso, obviamente, mas muitas das vezes eu não sei qual é que é o motivo do protesto. Portanto, ele não ganhou o jogo aos 90 minutos contra o Boa Vista e depois os jornalistas que lá estavam foram informados de que ele não ia estar, já não tinha estado também num jogo recente. Pronto, quando ganhou esteve, e nós andamos aí tanto a pregoar, e quando digo nós, digo intervenientes até mais diretos no futebol, porque um treinador é muito mais interveniente do futebol do que eu, que sou jornalista, ou que sou comentador, ou o que quer que seja, e se andamos a querer valorizar o futebol, a valorizarmos o futebol, eu acho que primeiro temos que dar a cara. Depois temos que tentar responder a questões que os jornalistas, quando fazem, não é para satisfação própria, ou não devia ser para satisfação própria, é para, muitas vezes, levar as questões que os adeptos comuns querem esclarecer. E depois valorizar o produto, porque provavelmente não saberão ou não têm isso tão presente, mas numa conferência de imprensa estão umas marcazinhas atrás, que são as marcas que pagam o futebol, ou que ajudam a pagar as conferências de imprensa do ponto de vista de um clube, não é do ponto de vista de jornalista, é do ponto de vista de um clube, são uma montra para mostrar marcas também, não é? E por isso está-se a tratar mal o futebol ao não se comparecer também nas conferências de imprensa. Não tem a ver com as perguntas que são feitas ou que deixam de se fazer, mas quando às vezes mandamos tiros para o ar, às vezes também é importante fazermos uma autorreflexão. Eu sinto que nós tentamos fazê-la e acho que há muita coisa a corrigir também no jornalismo, mas neste caso os treinadores que muitas vezes criticam, acho que também devem meter a mão na consciência quando são estes assuntos. E eu sinceramente não percebo porque é que um treinador, quando não ganha, não vai a uma conferência de imprensa. Eu percebo. É atenuante. É uma atenuante, mas não é desculpa o facto de ele ter tido uma conferência há pouco tempo com um grande em que ninguém lhe fez uma pergunta. Não, o atenuante é que não foi assim que aconteceu. Pelo que disseram lá dentro. Fizeram-lhe uma pergunta, havia outros jornalistas no ar e o assessor terá demorado algum tempo a dar a indicação e ele levantou-se e foi embora. Não há mais perguntas, estão-me embora. Exatamente. E não deixou... Nós estávamos lá? Não estávamos. Foi no Algarve? Foi? Não, acho que não estávamos, mas quem lá estava contou-nos isso, havia mãos no ar nesse caso. Portanto, fez-se parecer uma coisa que não... Sim, houve. Nós só vemos o lado lá da câmara, não vemos cá. Os relatos que me passaram também foram esses, que havia pessoas a querer fazer perguntas, mas que houve ali uma demora e ele foi-se embora. Chateou-se. Portanto, tem uma personalidade também tem, vincada. Ele saiu do Gil Vicente a começar a época, não é? Porque não gostou da forma da pré-temporada. Portanto... Tosé Marreco está aí. Olha, temos mais coisas. Temos o Olha o Radar. Olha o Radar. Mete aí o sonar. Vou mais uma vez para a América do Sul. Já tenho esgotado aqui alguns talentos nacionais, mas este aqui, porque ontem tive o gosto de narrar seu jogo, o último jogo em casa pelo River Plate perante o público, é um menino da Argentina, que vou pedir aqui auxílio ao Renato, mas chama-se Cláudio Echeverri, tem 18 anos, formado no River Plate e ainda antes de completar meia época, aliás, a época começou em abril lá, portanto ele foi vendido em junho. Ele foi vendido no início do verão. Sim. No início do verão, portanto fez alguns meses de equipa principal e foi vendido ao Manchester City já por 18 milhões e meio de euros. Ao Manchester City ou ao Grupo City? Não, ao Manchester City especificamente. Agora não sei se vai jogar lá ou não, porque depois há aqui várias... Ele Girona, não é? A época na Argentina vai acabar para a semana. Pode ir em janeiro para lá ou pode continuar na Argentina para jogar o Mundial de Clubes ainda pelo River Plate. Há aqui uma série de dúvidas sobre o que vai acontecer, mas está comprado. A época dele não foi extraordinária em números, Renato Tite. Olha, pelo River Plate ele faz 41 jogos e tem participação direta em 11 golos, marca 4 e assiste 7 vezes. Lembrar que ele também só tem 18 aninhos
Chegou este E é ano. médio ofensivo, não Médio é propriamente um ofensivo, sim. avançado. Não é? Fisicamente é muito parecido ao Messi. Tem 1,70 m, 60 kg. Mas pá, não há muito a dizer. Ele é a formação do River Plate. Jogou os Jogos Olímpicos este ano. E é isso. Ou seja, o estilo de jogo dele é... Eu do que vi dele faz-me lembrar muito o Andrés de Alessandro. Lembram-se? O Andrés de Sim, é Alessandro? assim um jogador... É elegante a jogar, mas eu fiz alguns jogos dele esta época e foi sempre uma desilusão. Porque lá está, tu vês um jogador com carimbo Manchester City, foi vendido para o Manchester City e achas que ele no campeonato argentino vai fazer uma diferença brutal. Não fez. Curiosamente, neste último jogo em que o River precisava de ganhar para se qualificar diretamente para a fase de grupos da Taça Libertadores e deixar fora o Boca Juniors, algo que aconteceu, ele foi, sobretudo na primeira parte, o jogador que mais desequilibrou, fez a assistência para o 1-0, que desbloqueia o jogo, e já gostei mais de o ver, parecia-me ali mais picado por se estar a despedir do público da casa, despedir, não se sabe bem, mas em princípio sim. Portanto, acho que é um jogador que, se fosse há 20 anos, vinha diretamente para um grande português e depois saía, ponte, já não acontece isso. saía como ponte por vários milhões de euros. Desta vez, ou agora no futebol atual, já não há hipótese de caçar estes talentos com 18 anos. A parte boa é que tanto o River como o Boca, dado que estão a passar ali meio uma crise desportiva, estão a ser obrigados a lançar muitos talentos. E ainda ontem entrou mais um avançado de 18 anos no River, da seleção também sub-20 argentina, e estão a surgir. Vamos ver o que é que se dá a este Cláudio Echeverri. Vamos estar atentos. E só muito rápido, já que não vai haver Football is Life, eu faço o meu próprio, que é neste próprio jogo do River Plate. Anteontem, o jogo foi ontem à noite, anteontem o Munheco Galhardo perdeu o pai, faleceu por uma doença prolongada, e havia a dúvida se ele ia ou não estar no jogo. Dada a importância do jogo, ele esteve, foi para o banco, e ainda antes do apito inicial, todo o estádio fez uma homenagem, não foi bem um minuto de silêncio, porque todo o estádio cantou o nome do pai, Máximo Galhardo, pai do Galhardo, que era olheiro do clube e agora recentemente treinava as lendas do clube, os veteranos, e na semana passada, percebendo o estado de saúde do pai, ou há 2 semanas, o Galhardo foi ver um jogo de lendas com o pai, naquele que foi o último jogo do pai do Galhardo que viu ao vivo, e ele viu ao lado do pai. Bonito. E ontem foi para o banco, vestido de negro como habitualmente vai, mas chorou até no início do jogo. E todos os jogadores, quando marcaram, ficou 4-0, foram sempre ao banco abraçar o Galhardo, num jogo que provavelmente terá sido dos mais difíceis, do treinador mais histórico do River Plate, que ganhou 2 Libertadores, e vai jogar no Mundial de Clubes, que calhou no grupo do Inter. Portanto, fica essa homenagem ao Galhardo, que está de regresso ao River Plate para voltar a dar aqui qualquer coisa ao clube que, depois dele sair, voltou a não ganhar. Muito bem. Muito bem. Estamos conversados? Está tudo. Nós anunciamos que vamos ter episódios especiais? Não. Ainda não. Podemos fazer. É isso. Podemos anunciar. Portanto, a partir deste mês. Portanto, a partir deste mês. É melhor se isto, é melhor se isto. Agora estás-me ainda lá. Mas, não, desculpa, a partir deste mês vamos ter... Nós vamos passar a ter uma vez por mês, só disponível no 00, no site, um episódio especial, aqui numa junção de Ataque Rápido com o Mercado Flash com o Igor. Portanto, o painel é exatamente este. E vamos fazer uma vez por mês um episódio especial com temas variados. Intemporais, nada de atualidade. Terá um toquezinho de atualidade de vez em quando, pode ter, mas serão tops, serão tier lists, portanto andará à volta disto. O primeiro vai ser a nossa prenda de Natal, vai para o ar nessa altura, ainda não decidimos bem o dia, vamos gravar esta semana e depois damos mais informações. Muito bem, está um podcast cheio de anúncios. Bem, vamos embora que já estamos longos. Gonçalo, boa sorte a editar, porque vais ter que cortar aquela parte onde eu disse onde é que ia ser o podcast do ano. Não se esqueçam, podcast do ano, o mail o Luís deu e, portanto, esperamos que vocês estejam presentes. Mais uma vez, obrigado por estarmos nos vossos tops dos podcasts. Não se podia dizer que era no Coliseu, pá. Também facilita. Exato. Não, lá estava... Se a afluência for grande, vamos para o Coliseu para o ano. Já estava reservado pela Bárbara Tinoco e pela uma outra. Vamos embora e voltaremos para a semana. Eu não, mas eles estarão por cá e continuem a acompanhar o 00 e o Ataque Rápido. Situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, que para mim, continua a ser contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. a minha ideia é atacar.